dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de 2 aos Reis, capítulo 23, versículos 17 e 18, que diz assim: Que sepultura é esta? O povo de Betel respondeu: É a sepultura do profeta que veio de Judá e profetizou as coisas que o Senhor acabou de fazer com esse altar. Deixem a sepultura como está, ordenou Josias. Não mexam nos ossos dele. E assim os ossos daquele profeta ficaram junto com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Amém? Aqui foi uma honra, né, que Josias deu àquele profeta. Porque aquele profeta falou o que estava acontecendo. Que Josias, um rei ia chegar, Josias ia reinar e ia acabar com aquelas coisas erradas que estavam ali no templo. Que ia destruir tudo, que ia fazer uma reforma. Esse profeta profetizou isso antes de acontecer. E Josias sabia que aquilo veio diretamente de Deus. Então ele falou: deixa os ossos aí, não mexam aí. Mas nas outras coisas, Josias mexeu em tudo. Josias não deixou pedra sobre pedra, porque ele sabia que o rei que tinha reinado anteriormente do que ele, tinha feito muita coisa que era mal aos olhos do Senhor. Então ele começou uma reforma, olha, aqui no capítulo 23, no versículo 1, ele já começa: o rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Aqui, quando o rei Josias se tornou rei, ele mandou um escrivão ir no templo, contar o dinheiro que tinha lá, fazer um resumo de todas as coisas que tinham ficado lá do antigo rei. E para ele saber como que estava a situação, né? Que ele iria começar o reinado. Aí, quando ele falou isso, Ilquias, o sacerdote, foi e achou um livro lá. Era o livro da lei. Era a palavra de Deus. Ele achou a Bíblia lá no templo, largada lá, provavelmente escondida no cantinho lá, porque o antigo rei não cumpria nada daquilo que a palavra de Deus falava. Aí, o que é que ele fez? Entregou para Josias. Josias leu aquele livro, e quando Josias leu aquele livro, leu a Bíblia, leu a palavra do Senhor, ele ficou indignado com tantas coisas que Deus tinha ali dentro daquela palavra e que aquele povo tinha feito tudo errado, tudo ao contrário. Então ele rasgou as vestes dele, ele chorou, ele ficou indignado com tudo aquilo. Aí quem viu tudo isso? Deus. Deus viu isso e Deus falou para ele: olha, eu vou destruir, eu vou acabar com Jerusalém, o povo vai pagar por tudo que o povo está fazendo. Mas isso só vai acontecer depois que você morreu, porque você sofreu quando leu a palavra do Senhor, você entendeu. Então, só depois que você morrer, enquanto você estiver vivo, você vai estar em paz. Você vai poder fazer o que você quiser. E aí o que o rei Josias fez? Aproveitou a oportunidade que Deus estava dando para ele de fazer a vontade do Senhor, que é o que nós devemos aproveitar nesse minuto, família. Aproveitar e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Então o rei Josias se juntou aqui no capítulo 23, do versículo 1, 2 e 3, fala que ele juntou os profetas, os sacerdotes, os anciões, os mais humildes. Ele juntou todos e fez uma aliança com eles. Ele falou: vamos mudar essa situação. O que está escrito na palavra do Senhor não é o que o rei antigo fez aqui. Então vamos tirar tudo que não presta daqui do templo, vamos jogar tudo fora. E aí ele começou, ele retirou, mandou que retirassem as cinzas, mandou que retirassem, eu vou ler aqui embaixo, versículo, deixa eu ver o versículo que eu separei aqui para ler para vocês. Versículo 9. O rei Josias levou para Jerusalém os sacerdotes que estavam na cidade de Judá e por todo o país, desde Jeba até Betseba. Ele profanou os altares onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios. O rei também derrubou os altares dedicados aos demônios do deserto. Esses altares ficavam perto do portão construído por Josué, o governador da cidade.
O portão ficava à esquerda de quem entrava na cidade pelo portão principal. E aí, olha, no versículo 9, esses sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifício no templo de Deus, o Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Não foi ainda aqui que eu tinha separado para eu ler, que eu não marquei com caneta. Eu sei que ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros usados nessa adoração. Esses carros ficaram guardados no pátio do templo, perto do portão e perto do quarto de Natan-Meleque, um alto funcionário. Ele acabou com aquela idolatria que as pessoas idolatravam o sol, a lua, as estrelas, em vez de amar a esse Deus Todo-Poderoso, família. Esse povo, ao invés de cumprir a palavra do Senhor, de cumprir o que estava escrito na Bíblia, eles faziam as coisas à vontade deles, eles se prostituíam, eles queimavam os filhos em adoração a outro Deus, eles faziam coisas terríveis. E Deus, lá do alto, estava vendo tudo isso. Mas chegou o rei Josias, olha, com 8 anos de idade, e ele começou a mudar tudo. Começou a fazer uma reforma total naquele templo. E aí, quando ele chegou ali, no templo ali, ele falou assim, o que é isso aqui? Foi onde nós lemos, né? Que sepultura é essa? Aí falaram que era do profeta, que Deus tinha usado lá atrás para falar que aquilo ia acontecer, que aquilo que estava acontecendo ia acontecer. Que ia chegar um rei, ia reformar tudo, ia tirar todas aquelas imundícias do altar e ia adorar ao único Deus, que é o que nós servimos. Aí ele honrou os ossos daquele profeta. Ele falou, então deixa aí. Isso daí não mexa, conserve. As outras coisas foram tudo por água abaixo. Ele tirou todas as coisas erradas que estavam no templo do Senhor. E é isso que nós devemos pedir para que o Senhor venha nos mostrar qual é o lixo que nós temos guardado dentro de nós. Quais são as coisas erradas que nós guardamos dentro de nós, que nós fazemos, que não agrada ao Senhor, que não está na vontade do Senhor, porque o Senhor está vendo tudo, família. O Senhor conhece. E o Senhor, Ele tem ciúme de nós. Ele não deixa que a gente venha adorar nada além dEle. Então, esse Deus que nós servimos, Ele tem ciúme de tudo que a gente faz. E a honra e a glória dele, ele não dá para ninguém. A honra e a glória é só dele. Foi ele que fez todas as coisas e ele tem o poder de fazer todas as coisas. A gente não precisa correr atrás de uma coisa, de outra, que nem aqui fala adivinhos, feiticeiros. Não. Nós devemos olhar só para o alto. Ele tem o poder, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Imaginem, família, um Deus que fez cada pessoa com o seu DNA próprio. Todos nós, cada um tem um DNA diferente. Imagina um Deus desse, um Deus que fez tudo perfeito, que fez o nosso corpo com 2 orelhas para a gente escutar mais, com uma boca só para a gente falar, para a gente ouvir mais do que falar. Que fez as nossas mãos, imagina se as nossas mãos fossem no pé e os pés fossem nas mãos, que atrapalhada que ia ser. Mas Deus fez tudo perfeito, todas as coisas, Ele conhece todos nós em todas as regiões do mundo. Ele conhece um por um, Ele conhece cada fio do nosso cabelo. E Ele quer que nós servamos somente a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Lá no livro dos 10 mandamentos está escrito que a gente não deve fazer nada semelhante ao nosso Deus. Nada. Que nós devemos servir a Ele, dar a honra a Ele. E Josias deu a honra a Deus aqui. Quando ele chegou, que ele leu a Bíblia, ele leu o livro. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem ler. Quem sabe esses reis aí não leram. Ou leram e não deram atenção. Mas quem sabe eles nem leram. E muitas vezes nós não conhecemos a palavra do Senhor porque a gente não lê. A gente não procura aprender. Eu, Beatriz, depois que eu comecei a aprender a palavra do Senhor, eu mudei totalmente o meu ponto de vista, porque eu conheci a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a boca de Deus que fala conosco. E a partir daí, esse rei mudou toda a situação e viveu em paz até o dia da sua morte. Porque Deus prometeu para ele, falou, você vai ficar em paz.
pode reinar à vontade, já que eu senti, Deus viu, Deus percebeu que esse rei, Josias, ele ia fazer a vontade do Senhor, somente a vontade do Senhor. Ele falou, pois reine em paz. Depois que você morrer, eu vou ter com o meu povo. Aí sim, eu vou cobrar com o meu povo, com aqueles que fizeram coisas erradas. Amém, família? Então toda a honra e toda a glória nessa manhã seja dada ao nosso Deus, ao único. Ele é o único que é digno de tudo, de todas as coisas. Amém, família? Bom dia, família.